Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo das nossas curiosidades. Hoje para um vídeo especial, com um tema especial. Hoje a gente vai matar a nossa curiosidade. Hoje a gente traz 6 curiosidades sobre uma das mais fantásticas civilizações, povos e culturas da nossa história. Hoje a gente vai falar em especial sobre o Egito Antigo. Então se liga aí para matar um pouquinho dessa curiosidade e você conhecer um pouco melhor sobre a história dessa civilização. Então, curiosidade número 1. Os egípcios antigos foram um dos primeiros povos na história a adotar um calendário com 365 dias. Isso se deve em especial ao grande avanço do conhecimento sobre a astronomia. Então, eles conseguiram produzir um calendário muito parecido e semelhante com o nosso. Curiosidade número 2. O Egito Antigo não tinha grandes problemas com as discussões de gênero, já que a mulher no Egito Antigo conquistou grandes direitos, espaço e liberdade na sociedade. Curiosidade número 3, os faraós eram obesos, né? Nós temos o estereótipo, a imagem do faraó construída a partir das estátuas, das pinturas, né? E aí a gente imagina o faraó lá com aquele corpo meio que padrão devido àquelas pinturas e na verdade no cotidiano deles eles sofriam com obesidade. Isso se deve ao ritmo de vida, à cultura cotidiana, já que eram considerados deuses aqui na Terra, eram extremamente bem tratados, né, com bastante abundância, então isso fazia com que tivesse um problema com sobrepeso nesse sentido. Curiosidade número 4, os egípcios usavam maquiagem, tanto homens quanto mulheres se maquiavam, né? Em especial essa maquiagem era feita por 2 motivos, uma como proteção do sol, então usavam como uma forma de filtro solar, e segunda como uma forma de adquirir proteção divina, em especial com o deus Horus e deus Ra. Então ao se maquiar, eles faziam, né, acreditavam que estavam conquistando ou produzindo uma proteção destes deuses. Curiosidade número 5, e aí é para quem gosta em especial de química, um dos poucos elementos na tabela periódica que tem o seu símbolo não condizente com o nome do seu elemento é o sódio, e isso é culpa dos egípcios, já que o Na do sódio na tabela periódica vem da história dos egípcios com o natrã. Os egípcios usaram e desenvolveram essa substância sódica que era utilizado no processo de mumificação. Mais tarde, com o desenvolvimento, né, do conhecimento sobre a química, isso descobriu-se que aquele natrã era então sódio. Então, como reconhecimento para com os egípcios, né, a tabela periódica leva o símbolo do Na no sódio em uma espécie de homenagem aos egípcios. E a nossa última curiosidade vem dos animais de estimação. A sociedade e a civilização egípcia foram um dos primeiros povos na história a domesticar animais. E aí um desses animais domésticos, um desses animais que os egípcios tinham como de estimação vai ter um conceito extremamente importante na cultura deles e inclusive era considerado como um animal divino. Estamos falando do gato, né, que aparece em tantas imagens, em tantas representações simbólicas do Egito. Então os egípcios tinham o gato como um animal sagrado. Isso se deve, né, segundo a lenda egípcia, se deve desde o início da formação, já que moravam em um local extremamente desértico, seco. Os egípcios tinham um grande problema depois que terminavam suas colheitas com os ratos, né? Esses animais, além de comerem e destruírem o seu alimento, também transmitiam uma série de doenças. Então eles começaram a perceber que os gatos resolviam o seu problema. Então eles começam a atribuir ao gato esse simbolismo religioso, né, de divindade, de proteção. Então começam a tratar o gato literalmente como um animal sagrado. E ele era tão sagrado que integrava como um membro da família, inclusive em momentos onde esses gatos acabavam morrendo em símbolo de luta, os egípcios raspavam a sobrancelha, né? E também, inclusive, matar um gato na sociedade egípcia era um crime extremamente grave,
né, com pena de morte. Então, se você acabasse matando um desses animais, a sua pena era a pena literalmente de morte, de tão importante e sagrado que esses animais eram e representavam para os egípcios. Então tá aí, né? 6 grandes curiosidades ou 6 curiosidades, né? Uma civilização que guarda uma fantástica história. Claro que tem muito mais por aí, mas aí estão 6 curiosidades sobre a sociedade egípcia que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor a história desse povo. Então, se liga aí, gostou do vídeo, deixa o seu like, segue o canal, ativa o sininho para você descobrir mais curiosidades sobre a nossa história. Até a próxima!